telespectador. Nós estamos novamente no programa Página Aberta. A nossa intenção ao fazer o programa é trazer para vocês mensagens de cultura, sempre com pensamentos positivos, procurando transmitir bom gosto e boa vontade, mostrando trabalho e esperança. E nós gostamos sempre de começar com uma frase do Eclesiastes: há tempo para tudo e um momento para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de morrer, há tempo de nascer, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E gostamos sempre de lembrar para todos nós que o único dono do tempo é Deus. Nós estamos aqui com dois grandes personagens de São José dos Campos. Essa cidade que tem tanta coisa para contar para o Brasil, que teve um grande poeta, com um dos seus maiores filhos, o Cassiano Ricardo. E um dos personagens que está, dessas personalidades, é o professor Antônio Gervásio de Paiva Diniz. Ele é presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E o outro é uma enciclopédia de São José. É o professor Palmiro Mazieiro, homem que tem uma vida maravilhosa para contar para a gente. Mas como nós temos que correr, nós vamos fazer algumas perguntas a essas duas personalidades. Então, primeiro nós vamos, que está mais perto aqui, que é o professor Diniz, eu vou perguntar a ele o que ele pode nos dizer sobre o Memorial Cassiano Ricardo e qual a finalidade desse memorial. É uma grande honra comparecer ao seu programa, Moacir, e já entrando no assunto com relação a esse memorial, é uma ideia que já tem alguns anos, né? Eu estou na Fundação desde 97 e procurei pegar esta bandeira, mas com a ideia de que o memorial não fosse apenas um mausoléu. E, acima de tudo, a grande responsabilidade. O resto do Monteiro Cassiano Ricardo estão no top nacional, ou seja, estão no mausoléu da Academia Brasileira de Letras. Nós não poderíamos tirar de lá para colocar num lugar qualquer. Então, é a ideia de nós construirmos um memorial, como eu disse, que não fosse apenas um mausoléu, mas um centro cultural dinâmico, um centro difusor da obra do Cassiano Ricardo, que esse é um dos grandes problemas que nós temos com relação a este poeta. Muito bem, então nós buscamos uma pessoa que nessa obra da Isto É, colocou como o maior arquiteto brasileiro, que é o Oscar Niemeyer Soares Filho. O homem autor do projeto de Brasília, né, que tem obras no mundo todo, que tem uma obra maravilhosa lá em Niterói, que é o Museu de Arte Contemporânea, e outras. Então nós fizemos esse contato, fomos bem recebidos, estivemos com ele, e o senhor prefeito, Emanuel Fernandes, de São José dos Campos, fez uma proposta ao Cassiano. Ele aceitou, já foi contratado pela prefeitura, e dentro de poucos dias esse projeto executivo estará pronto. De que vai compor? Só para terminar. Vai compor de dois níveis, né? Um subterrâneo e uma torre, né? Nesse nível térreo, nós vamos ter um espaço para grandes exposições, para lançamento de livro, para encontros, e na parte intermédia vai ficar um auditório para 450 lugares, esse que vai dar o dinamismo ao centro cultural.
que vai ter equipado com condições de ser um centro para palestras, fóruns, e um centro para cinema de arte, mas acima de tudo um centro multimídia. E embaixo, para terminar, na parte de baixo vai ficar a parte de memória, ou seja, o Museu do Cassiano, e na parte de baixo da torre, uma torre de 10 metros, vai ficar o mausoléu do Cassiano, com o resto mortal, e na parte de cima uma escultura figurativa. Ô, Diniz, uma das principais reivindicações a respeito do Cassiano é o que diz ao mercado editorial. Nunca mais se editou nada do Cassiano Ricardo. E a Fundação tem algum projeto para editar toda a obra do Cassiano? Embora não seja esta, veja, a responsabilidade maior da Fundação, que é o órgão executivo da política cultural do município, mas isso nos preocupa muito, principalmente pelo menos pela juventude aqui de São José, do Vale do Paraíba, conhecer a obra do Cassiano Ricardo. Nós temos alguns contatos, veja bem, aí tem algumas interveniências, mas nós temos alguns contatos. Um é com o Sérgio Lacerda. Quem que é o Sérgio Lacerda? É o filho do Lacerda, do Carlos Lacerda, do famoso Carlos Lacerda, que tem uma editora chamada Aguilar. Nós estamos entrando em contato com ele. Ele já fez publicação de várias obras completas, ultimamente está fazendo Fernando Pessoa, para que nós pudéssemos editar as obras completas dele. Essa é uma ideia. Tem todo o problema da família, de direitos autorais, sabe que Cassiano Ricardo teve 3 esposas, né? E aí, exatamente, eu acho que é aí que residiu o grande problema que retardou a edição de obras do Cassiano. Nós estamos trabalhando nesse sentido. E que atividades mais com prioridades para a Fundação Cultural Cassiano Ricardo até o final do seu mandato? Olha, falando rapidamente também com relação a este ano, nós concentramos no primeiro semestre. Esse é um ano complicado, que é um ano político, né? Concentramos grandes eventos no primeiro semestre. O Festival de Teatro, que foi o FIT, Festival Internacional de Teatro, o Festival de Dança, né? Nesse Festival Internacional de Teatro nós trouxemos 5 países, um dos maiores festivais brasileiros, que é o Festival de Curitiba, trouxemos um país só. Trouxemos 5, foi um trabalho de bom nível, né? E agora no segundo semestre, nós desenvolvemos um trabalho sentado na Semana Cassiano Ricardo, lançamento do memorial e toda uma atividade divulgando a obra do Cassiano Ricardo. Nós esperamos também até o fim do ano realizar um trabalho na área de folclore, né, com eventos natalinos, né? E agora queria informar a todos que os nossos centros culturais, 10 centros culturais, continuam a pleno vapor com as suas atividades, com as suas oficinas, e a Fundação está muito dinâmica. E nós estamos terminando o nosso mandato agora no fim do ano. Obrigado, Diniz. Agora vamos conversar com o professor Mazieiro. Professor, como tem relacionamento com... Eu sei que o senhor está escrevendo um livro há muito tempo para tentar resgatar a figura do Cassiano, que ficou aí manchada com certa lama que quiseram jogar sobre o nome dele, por causa, diziam que ele era do DOPS, essa coisa e tal. E o senhor tem provas de que há muita inverdade sobre isso, né? Então, esse livro que o senhor está escrevendo sobre o Lobato fala também sobre o Cassiano. Eu gostaria de ouvir. Não, em verdade, primeiro agradecendo o convite, em verdade, o Cassiano não entra no livro. Mas é justamente para limpar o nome do Cassiano que eu estou tentando escrever o livro. Eu estou trabalhando para escrever o livro. Então você fala sobre o processo do Lobato. Todo o processo do Lobato, o que aconteceu com o Lobato, ou seja, toda a força da ditadura em cima do Lobato, que não tem nada a ver com Cassiano Ricardo, que não pertenceu ao DOPS. Ele era do DEIP, Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda. E depois que foi convidado para dirigir o Jornal Amanhã no Rio. E essa questão de DIP hoje parece ser um palavrão. Quando qualquer órgão tem seu DIP. Um outro nome vai ser o Departamento de Imprensa e Propaganda. É que ele fazia. Apesar daquilo que eu mais detesto, que seja por a liberdade de expressão.
Isso eu não me conformo. Mas um editorial do jornal Vale Paraibano atacou Ossos do Porão como se o Cassiano estivesse mandado prender o Lobato. E que ele morreu logo depois de sair da prisão, em consequência da prisão. O que é mentira, que ele ficou preso apenas 3 meses e morreu em 48. Então é justamente isso. O senhor tem, vou chamar de você, né, Romanzeiro? Você tem ideia de quando você poderá nos dar esse livro, que vai ser naturalmente muito precioso, principalmente para aqueles que têm tanta admiração pelo Cassiano? Então é um trabalho muito louvável que você vai fazer. A única coisa, o Cassiano é prova que o Cassiano não teve nada com o Lobato. Tem mais com a vida do Lobato política. A vida política do Lobato. Porque tudo que aconteceu vem em consequência de uma carta que o Lobato escreveu ao Getúlio Vargas, mas uma carta individual dele, amigo, para o outro amigo. Então, o que depois desenvolveu todo esse processo da prisão dele, veio porque ele atacou a Companhia Brasileira de Petróleo, fundada em 1938. Bom, o primeiro bloco está terminando. Eu vou falar algumas. Eu gostaria de deixar sempre no programa a página aberta, logo no início e depois no final também, uma frase que sirva como verdadeira norma de vida para todos nós. Eu quero dizer a frase de hoje, do início, que será: a oração é a chave da porta da noite que impede a entrada do ódio e se escancara para a luz. Essa frase é do grande Mahatma Gandhi. Foi no Colégio Univato que aprendi a lei da gravidade de Newton. A Escola e o Colégio Univato sabem que os primeiros passos na educação são os mais importantes. Reserva de vagas para educação infantil e ensino fundamental, no campus Urbanova e Centro de São José. Ensino médio técnico, nas unidades de São José e Jacareí. Hoje eu sei, na verdade, eu estava aprendendo a andar com os pés no chão. Escola e Colégio Univato. Educação para toda a vida. Página aberta, voltando com 2 professores, 2 personalidades de São José dos Campos. Professor Antônio Gervásio de Paiva Diniz, presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e o professor Palmiro Mazieiro, que é uma figura lendária e legendária de São José. Amigos telespectadores, nós queríamos pedir a vocês, que nos ajudem a fazer esse programa, tornando-o mais dinâmico e que nós possamos atender a todas as classes, desde dos jovens como nós aqui, como de vocês que jovens verdadeiramente. Então, sugiram aquilo que vocês gostariam de ouvir, façam perguntas. Nós temos um acervo muito grande sobre literatura brasileira. A gente pode responder muita coisa, ajudar muita gente a conhecer um pouco da maravilhosa literatura que Machado de Assis engrandeceu tanto. O contato poderá ser feito e-mail univaptv@univap.br, fax 323-8489 ou fone 321-5911. Vamos então agora voltar aos nossos entrevistados. Professor Mazieiro, o senhor disse que o livro sobre Lobato não fala mesmo sobre o Cassiano, é apenas fala sobre o processo que o Lobato sofreu, né? Justamente. Então, você fala na causa da prisão dele, que não tem nada a ver com o que a
andaram dizendo que o Cassiano que tinha sido denunciante, né? É isso? Isso, o editorial disse que o Cassiano mandou prender, o Cassiano mandou prender o Lobato. E você quis fazer essa mentira, eu sabia da história, mas não tinha prova contra isso. Mandei buscar no Arquivo Nacional. E veio todo o processo que o Lobato sofreu. E ali, então, tem todas as causas que o levaram à prisão. A carta que ele enviou ao Getúlio, e o Getúlio mandou para a Comissão do Petróleo, para o general Horta, e ali começou o processo. Só que o Lobato escreveu a carta ao amigo Getúlio. Esta carta não era para ser divulgada. Quem divulgou foi o próprio Getúlio. E a história que julgue, né? Agora vamos o Bartolo Lobato também mandou uma carta, mais ou menos, no mesmo teor, para o general Góes Monteiro. E soltou essa carta em São Paulo, escondido, para uma série de pessoas também. Tudo era contra a Standard Oil, que é a Comissão do Petróleo, que tinha modificado e ia ficar na mão deles. Era a defesa do Lobato ao petróleo das empresas brasileiras. O petróleo é nosso, né? E ele foi liberado, ele foi absolvido em São Paulo, pela Polícia Política de São Paulo. Mas foi mandado para o Rio e o Supremo o condenou à pena mínima de 6 meses. Só que ele já estava preso, porque 2 meses antes ele já havia solicitado um passaporte para a Argentina. Descobriram isso, já prenderam. O passaporte já estava marcado há muito tempo, que ele ia apenas revisar os livros deles lá na Argentina, que iam ser publicados. E ele ficou preso na casa de detenção de São Paulo, onde até a visita da mulher dele e da filha dele era acompanhado de um agente da polícia política. Que bom. Agora, quem sabe algum telespectador que esteja ouvindo esse programa se interesse e procure você para patrocinar o livro, porque eu acho que isso é uma coisa importantíssima, né? Você vai liberar uma verdade e recolher uma mentira que ficou aí no ar, né? E São José dos Campos será premiado porque a memória do Lobato será resgatada, né? A memória de ambos. De ambos, né? Eu estava pensando mais no Cassiano, mas o Lobato também não mandou prender ninguém. Eram amigos, que inclusive depois convenceu o Getúlio, já que houve uma vaga na academia, a convidar o Lobato, em 44. De início o Lobato aceitou. Depois o Lobato não aceitou mais. Você soube quem tinha falado? A coisa veio só depois, mais tarde, esclarecer. O Lobato mandou até uma carta particular ao Cassiano, um pouco mal criada, como sempre, ele era muito pesado na escrita dele, justificando. Mais tarde o Cassiano veio saber, por intermédio do Júlio de Mesquita, que ele foi convidar o Júlio de Mesquita para a Academia Brasileira e o Júlio de Mesquita negou, dizendo que por causa dele Lobato não tinha aceito o convite. Embora já em 25 o Lobato tinha concorrido à academia e perdido, só 18 votos que ele teve. Muito bom. Então, obrigado, professor, pela sua participação. E vamos voltar aqui ao Diniz, que vai nos contar uma viagem que ele fez à Academia Brasileira de Letras para tentar trazer o resto do Cassiano para esse memorial. Mas, Afonso, eu queria dizer que foi uma visita muito importante e que eu tive a honra de contar com 3 companheiros que estiveram comigo lá. Um foi o Moacir de Monge, o Homero Senna e o Samuel Sérgio Salinas. Para nós foi uma grande honra conhecer 2 casas. Inicialmente nós fomos à casa Rui Barbosa, né? E depois nós fomos à casa de Machado de Assis, né? E foi um agendamento que nós tínhamos feito
com o presidente da Academia Brasileira de Letras, Tarcísio Padilha, né? Estivemos com o presidente, ele nos recebeu muito bem, nos deu uma atenção muito grande, e ali ficou acertado, né? Ficou acertado que São José dos Campos receberá no futuro o resto mortal de Cassiano Ricardo. E queria agradecer a você, Limonge, especialmente, o apoio que você nos deu, ao Homero Senna, que é uma pessoa incrível, né? Uma pessoa muito conhecida, e ao Samuel. E ao Samuel, vocês nos ajudaram muito a que nós fôssemos vitoriosos nessa empreitada de trazer o resto mortal de Cassiano Ricardo. E aqui nós temos uma edição do Martim Sererê, que é uma das principais obras do Cassiano Ricardo. E aqui tem uma citação de uma pessoa que ele é muito grata, que é o Tristan da Ataíde, né? O Alceu Morizo Lima. Então, aqui ele diz o seguinte: Cassiano juntou o exemplo à doutrina nesse grande poema, que será o Martim Sererê desta fase universitária do poeta, como o Sererê foi o Jeremias de sua fase nacionalista. E aqui tem outra pessoa também que eu gostaria de citar, que é a Gabriela Mistral, né? Que é Prêmio Nobel de Literatura, a chilena, e ela diz o seguinte, eu vou tentar ler aqui num bom portunhol, né? Assim, pero eu me he ocupado de Martim Sererê continuamente, trabalhando nessas traduções com a distinguida professora do Instituto de Educação, Dona Carolina Ribeiro. Ela lhe contará a você o amoroso respeito e o escrúpulo leal com que ambas hemos trabalhado com ela. 8 de 2 de 38. Nenhuma alegria maior podia eu receber em seu país americano que lá de este poema racial verdadeiro. Então, eu acredito que estamos no fim do programa. Eu queria agradecer a presença dos dois ilustres joseenses, pelo menos se não são de nascimento, como eu não sou, mas somos todos joseenses de coração. E muito obrigado pela audiência. Eu queria terminar com uma frase do Cassiano, quando ele diz assim, que o mundo poderá ser salvo se o homem desfizer a distância que o separa da criança. Colecione essas frases que nós iremos aqui deixando para vocês no Página Aberta. Até o próximo programa.